Conversa com meu povo. Sinais dos tempos messiânicos. Muitas pessoas em incontáveis gerações aguardaram a chegada do Messias Salvador. Ele foi preparado, acolhido por muitos, rejeitado por tanta gente, tendo assumido a limitação de nossa carne para elevar-nos com ele às alturas da vida eterna. Durante a sua vida pública, tantos desejavam conhecê-lo, muitos foram por ele tocados, curados, perdoados. Havia também muita curiosidade, mas a busca sincera emergia no meio das multidões que queriam ver Jesus. Tocar pelo menos na orla do seu manto, desfrutar de seu olhar misericordioso. Morto e ressuscitado, confiou à Igreja a tarefa de anunciá-lo até os confins da terra, enquanto espera a sua vinda gloriosa no final dos tempos. Do mesmo modo que aconteceu com Jesus, às sucessivas gerações de homens e mulheres em todos os tempos querem ver Jesus e questionam os cristãos sobre a veracidade de suas palavras e ensinamentos. A sede de Deus está presente no coração das pessoas. E mesmo naquelas que vivem em situações de crise, lá dentro existe o anseio por aquele que é caminho, verdade e vida. Provocados positivamente pela primeira figura de advento oferecida pela Igreja, João Batista, assim como o profeta Isaías, no grande anúncio messiânico, desejamos identificar os sinais da presença do Salvador, deixar-nos provocar por eles e pedir a Deus a graça de oferecer-lhes aos homens e mulheres de nosso tempo. João Batista, enquanto nos recorda que a vinda do reino de Deus está sempre perto de nós, nos convida à conversão. Há uma expressão do santo cardeal Newman que nos ajuda a compreender a nova orientação que a palavra de Deus nos sugere. Aqui na terra, viver é mudar, e ser perfeito é ter mudado com frequência. Mudar é entender a vida na ótica da conversão, uma transformação a partir do íntimo do coração humano. Este tempo do Advento nos põe em contato com o projeto de Deus a nosso respeito, pelo que deveremos abrir-nos continuamente aos apelos que Ele nos faz. Disposição para a mudança é sinal de acolhimento daquele que vem como Salvador. Superar todo o endurecimento de coração e da mente, com o qual as pessoas se tornam rígidas e envelhecidas, independentemente da idade. Existe sempre algo a ser melhorado e transformado. João Batista aparece como uma voz que grita para no deserto preparar o caminho do Senhor. Um sinal positivo será abrir os ouvidos aos clamores que Deus envia através das pessoas e situações. Não há falta de anúncio da palavra. O que pode existir são ouvidos moucos que não lhe oferecem acolhida. Deus fala em voz alta ou no silêncio, nas lições da natureza, no testemunho das pessoas e na vida da Igreja. Pode até acontecer que a voz ressoe nos desertos da vida, mesmo quando estamos cheios de gente ao nosso redor. É necessário treinar uma sintonia fina num tempo de excesso de mensagens, palavras, áudios e vídeos de todo tipo. Diante da pregação de João Batista, muitas pessoas confessavam seus pecados, arrependidas de seus descaminhos, e buscavam o batismo de penitência.
Olhando ao nosso redor, podemos identificar irmãos e irmãs que já deram passos diferentes, que investem na escuta da palavra de Deus, acorrem ao perdão que a Igreja oferece em nome do Senhor, descobrem um mundo de oportunidades para a mudança de vida. Foram oferecidos a nós muitos exemplos de virtude e santidade. Há que prestar atenção em tais sinais messiânicos, porque quem fica parado já está regredindo. Acolher o convite à conversão, como contemplamos no terceiro mistério luminoso, ao aceitar o anúncio do Evangelho, pede a aceitação das podas que o Senhor nos oferece através dos sofrimentos da vida e das oportunas correções fraternas que nos chegam. É bom aceitá-las logo, para que o machado não chegue à raiz das árvores. E aceitar o Evangelho significa abrir as portas a Cristo, como expressou muito bem São João Paulo II no início do seu pontificado. Trata-se de aceitar Cristo que vem ao nosso encontro com a sua palavra definitiva de salvação. A passagem do Senhor, que vem sempre de novo, não nos encontre distraídos e superficiais. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sendo honestos com nossa consciência, encontraremos o desafio de pequenos detalhes ou grandes mudanças. É hora de tomar posição. O texto do profeta Isaías, para usar uma expressão popular, bate na cangalha para o burro entender. Cada um de nós pode entrar nesse texto, que leio agora mesmo, sentindo-se à vontade entre os animais que são citados. O lobo e o cordeiro, o lobo será hóspede do cordeiro. O leopardo vai se sentar ao lado do cabrito. O bezerro e o leãozinho pastam juntos. Uma criança pequena toca os dois. A ursa e a vaca estarão pastando, suas crias deitadas lado a lado. O leão, assim como o boi, comerá capim. O bebê vai brincar no buraco da cobra venenosa. A criancinha enfia a mão no esconderijo da serpente. Ninguém fará mal, ninguém pensará em prejudicar na minha santa montanha, pois a terra estará repleta do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Irmãos e irmãs, é muito melhor pensar em animais tão diferentes que se aproximam em paz do que ser chamado de víboras venenosas. O Messias esperado, acolhido e amado, é aquele que tem a plenitude do Espírito que o reveste, como o Senhor o anunciou no dia em que a profecia se cumpriu, Lucas 4,18. Como nós conhecemos a nossa fraqueza, o Espírito Santo é derramado sobre nossa vida, nos dons que descem do alto, a saber, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Como Deus não julga pelas aparências, sua misericórdia divina vem ao nosso encontro, para que as exigentes palavras de João Batista ressoem como estímulo ao nosso crescimento, para clamarmos com alegria: vinde, Senhor Jesus. Rezemos com a Igreja. Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós os pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Amém.
Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós estamos vivendo neste domingo, sábado e domingo, o primeiro domingo ou segundo domingo do Advento. Aproxima-se o Natal e nós somos convidados a participar bem desse tempo forte para a vida da Igreja. Neste domingo, às 9 horas, celebro a Santa Missa na Catedral da Sé, na abertura do ano vocacional de nossa arquidiocese. Para o Brasil inteiro, o ano vocacional teve a sua abertura no primeiro domingo do Advento. Nós estamos fazendo neste domingo, primeiro domingo de dezembro. Então, o convite a todos, especialmente quem trabalha nessa área das vocações, para estar na Catedral, participando desta Santa Missa de abertura do ano vocacional da nossa Arquidiocese de Belém. Meus cumprimentos, já que esse nosso programa vai ao ar no sábado e no domingo, meus cumprimentos ao irmão Lucas, que é ordenado diácono nesse sábado lá na Igreja do Carmo. Ele faz parte da comunidade Semente do Verbo e ele é ordenado diácono nessa tarde e noite. Um abraço, irmão Lucas, um abraço a toda a comunidade Sementes do Verbo. Perguntas que as pessoas nos enviaram. Josiane Monteiro. Dom Alberto, nossos pecados são purificados depois da morte no purgatório? Josiane, o que a fé da Igreja diz? Quando nós morremos, nós estamos diante de nosso Senhor, chama-se juízo particular. Os pecados são perdoados enquanto nós estamos aqui caminhando na terra. Os pecados são perdoados com o sacramento da penitência, os pecados são perdoados pela invocação do nome de Jesus, quando alguém está ali no momento da morte. Então Deus pode perdoar sempre e Ele sempre perdoa quando nós estamos arrependidos. Purgatório significa as consequências, as penas decorrentes dos pecados, porque quando eu peco, eu recebo perdão, no entanto, eu prejudiquei o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Por isso, nós temos orações e práticas que nos concedem as indulgências, e essas indulgências significam que nós vamos nos libertar dessas penas, que são chamadas penas a serem purgadas, por isso a palavra purgatório. Pergunta de Luciane Pedrosa. O que é a Imaculada Conceição? Luciane, Nossa Senhora diz a oração do dia da Imaculada Conceição, em previsão dos méritos de Cristo, ela foi preservada de toda mancha do pecado original. Imaculada Conceição quer dizer concebida sem o pecado original. No mesmo instante em que foi concebida a Virgem Maria, em previsão dos méritos de Cristo, ela é libertada de todas as marcas do pecado original. Isso significa Imaculada Conceição. É um dogma, quer dizer, faz parte da fé que a Igreja professa. Também manifestações, por exemplo, quando Nossa Senhora apareceu em Lourdes dizendo: eu sou a Imaculada Conceição. E a convicção da Igreja, o dogma foi proclamado no século XIX, no entanto, a verdade e a convicção de fé que a Igreja tem vem desde os primeiros séculos, é claro. Pergunta agora de Carmen Regina Santos, de Belém. Dom Alberto, como católica, como devo entender as aparições de Nossa Senhora de Fátima e também a ascensão de Maria ao céu? Veja só, uma resposta importante. A revelação
terminou quando terminou o livro do Apocalipse. A igreja, no correr do tempo, ela tem o dever de esclarecer com fundamento na Sagrada Escritura, ela tem o dever de esclarecer as verdades da fé. Maria foi preservada de todo o pecado, a fé professada pela igreja desde os primeiros séculos não fala de ascensão de Maria, a ascensão é de Jesus, a assunção, quer dizer, ela é assumida em virtude dos méritos de Cristo e desde o princípio a igreja acreditou e veio a proclamar como dogma de fé, quer dizer, uma coisa que precisa ser acreditada, que Nossa Senhora foi elevada, por isso é Assunção de Nossa Senhora. Quantas aparições são revelações particulares que não obrigam a quem quer que seja. Eu não sou obrigado a acreditar que Nossa Senhora apareceu em Fátima, ou em Lourdes, ou na Salete, eu não sei. Eu não sou obrigado a acreditar porque são revelações particulares. Conhecendo Fátima, eu só posso dizer prejuízo para quem não acredita, porque a mensagem é muito forte. Lourdes também, já estive lá, já rezei lá, experiência de conversão de tantas pessoas que vão a esses santuários é uma coisa fora do comum. Então, obrigação de acreditar em revelação particular, ninguém tem essa obrigação. A pessoa tem a liberdade. Pergunta de Ivaneide de Castanhal. Participar da Santa Missa no sábado, ao meio-dia, pode ser válido para a missa de domingo? Sim, de meio-dia para tarde. As paróquias que têm missa no meio-dia, ou que têm missa à tarde ou à noite, no sábado. Por quê? Uma tradição muito antiga e muito bonita da igreja, começa o dia do Senhor, começa no sábado. Então, nós celebramos o dia do Senhor, participando da missa no sábado, à tarde ou à noite, ou no domingo, para o cumprimento do preceito dominical. Pergunta agora de Luiz Carlos Ataíde. Alberto, como posso entender a comunhão dos santos? Você já viu aquelas experiências que a gente faz de vasos comunicantes? Vamos imaginar 3 caixas d'água que tem uma comunicação por baixo. Aí você enche uma caixa e as 3 vão se enchendo. Comunhão dos santos significa o quê? Eu posso rezar por você, você pode rezar por mim, o bem que eu faço traz proveito para você, o bem que você faz traz proveito para mim, aqueles que já estão no céu podem rezar por nós. Isso aqui é comunhão dos santos, é a comunhão, essa vida dos santos, quer dizer, de todos aqueles que foram santificados por Deus, e nós entramos nisso aqui. Então, esta comunhão onde eu procuro fazer o bem, evito fazer o mal, porque também o mal que eu faço acaba prejudicando as outras pessoas por esse princípio de vasos comunicantes, que é uma forma bem simples de explicar a ideia da comunhão dos santos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.